Queria agradecer, viu, a participação de todos. Essa é a nossa primeira reunião. E eu estava até comentando com o professor que a lei de Murphy realmente acontece, ocorre. Que eu fui médico agora, ele atrasou a consulta, estou voltando correndo para casa e continuo lá de casa. Mas, antes de mais nada, eu faço questão de falar o mini currículo do professor, que é, assim, muito especial. Deixa eu ver aqui, professor, peraí. Ah, o professor, ele é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, é titular da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, presidente da Matra, da 12ª Região, doutorando em Ciências Jurídicas pela UAL de Lisboa, não é isso, professor? Isso. Aham. É mestre também em Ciências Jurídicas, é imortal da ACLJ, membro da ACDTI, coautor das obras Manual de Direito Previdenciário, que está já na 29ª edição pela Forense, e Prática Processual Previdenciária, 18ª edição, de 2026, recentemente. E além de outras obras. Se vocês não conhecem essas obras, são excelentes. Eu acho que é da editora Gen, hein? Acho que eu vi um erro aqui. Isso. É, É e que é o grupo, best-seller, né, gente, professor? Porque a palavra, professor. é, dizem eles, eu não tenho esses números, mas eles dizem, eu vou acreditar. Mas olha, queria parabenizar o senhor também, né, pelas obras e que são assim best-seller, né? E esse ano ele está sendo lançado esses dois outros livros, né, professor? Que são livros de Sim. peso e assim, eu acho que é essencial atualmente para o pessoal que atua na área previdenciária. São livros de referência, realmente. Com vocês, o professor Carlos Alberto Pereira de Castro, inaugurando aqui Obrigado. a nossa reunião. Parabéns, Boa noite a professor. todos e a todas. Obrigado, doutora Helena, pelas palavras gentis de sempre, né? Nossa amizade já de longa data. Uma satisfação poder participar desse grupo, né? Dessa reunião aqui virtual. E assim já, de certo modo, adiantar um pouco o que nós vamos falar daqui a 10 dias, né? Porque temos daqui a 2 sextas-feiras um curso previsto sobre essa matéria, e aí surgiu a ideia da gente fazer uma horinha de bate-papo sobre isso hoje, um esquenta, vamos chamar assim, né? Para Verdade. a gente ter ideia do que vamos falar daqui a 10 dias, né? Todos terem ideia. Então, a professora Helena falou muito a respeito ali dos livros, né? Então, eu tenho uma atuação como juiz do trabalho, né? Já há algum tempo. Eu não sei se eu conto desde quando, né? Porque aí vai ficar parecendo que ou eu pinto o cabelo ou eu tenho alguma informação incorreta. Eu sou juiz de trabalho há 32 anos e um ano antes eu fui procurador do INSS, não é? Então, como eu costumo brincar, antes de ser juiz de trabalho, eu advoguei para Darth Vader. Depois eu, né, troquei de lado da força, né? E daí para frente mantive a predileção pelo direito previdenciário como uma disciplina de pesquisa acadêmica, não é? Na jurisdição trabalhista, nesses 32 anos, no entanto, eu acabei descobrindo que para ser juiz do trabalho, para ser um advogado, uma advogada em direito do trabalho, é necessário conhecer direito previdenciário e acredito que vice-versa, né? Então, nas nossas conversas, eu e a doutora Helena, a gente conversa muito sobre essa questão da interdisciplinariedade do direito do trabalho com o direito previdenciário, porque são muitos os pontos de contato, né, de total interseção entre essas duas disciplinas. Na verdade, se a gente for buscar na origem, elas nasceram do mesmo tronco comum. A gente é que especializou isso aqui no Brasil dessa forma, mas em outros países não se estuda dessa maneira, se estudam os direitos sociais como um conjunto.
aliás, um conjunto indissociável, né? Porque é impossível imaginar a proteção de uma pessoa no âmbito da sua relação de trabalho sem pensar na hipótese dele ficar impossibilitado de trabalhar, né? Então, são relações que se complementam. Enquanto eu sou pessoa economicamente ativa, enquanto eu posso prover minha subsistência pelo meu trabalho, então a regência é pelas regras que disciplinam a minha relação com quem me contrata. Mas quando eu não tenho capacidade para prover a minha subsistência, temporariamente ou de forma definitiva, então quem me protege é a Previdência. Então, são, na verdade, duas metades de uma laranja, círculos que se complementam e muitas vezes se interconectam, como, por exemplo, na incapacidade temporária, onde eu fico um período protegido pelo sistema previdenciário e depois eu retorno para o regramento laboral, né? Mas, antes de falar um pouco mais, deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Como é que vocês estão aí na atividade? Vocês são advogados trabalhistas, previdenciários ou comum de dois? Atuam em ambas as áreas? Quiserem digitar aí no chat para eu fazer uma pequena enquete aqui com o meu grupo de ouvintes, né? Daí eu já começo a descobrir, né? Ok, Genivaldo, previdenciarista, Renata, trabalhista, O certo, Ícaro vamos também lá. trabalhista. Ícaro também trabalhista, né? Ambos, o Daniel, Silvia também, né? Então há uma prevalência do previdenciário, mas há também quem atue nos dois âmbitos, né? Para aqueles que atuam somente no direito previdenciário, houve um período em que houve uma migração muito forte da advocacia trabalhista para a previdenciária, né? Por conta da reforma de 2017. E, no entanto, houve um receio que o direito do trabalho fosse meio que acabar, que as demandas trabalhistas iam diminuir sensivelmente. A gente acabou vendo que isso não aconteceu, não é? E muito pelo contrário. Então, essa temática que a gente escolheu para conversar, que envolve aposentadoria especial, acaba se conectando totalmente com o trabalho com exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade do trabalhador, né? O que lá no direito do trabalho tem seu capítulo, né? O capítulo da insalubridade e periculosidade, né? Na Constituição se fala em penosidade, até hoje não se regulamentou, né? E no âmbito previdenciário, então, nós vamos lá para a questão do tempo especial. Então, vejam que hoje, se a gente fosse falar, se eu estivesse aqui com um público exclusivamente previdenciarista, eu diria o seguinte: olha, vocês estão sabendo que, conforme a jurisprudência pacificada, se um PPP não for entregue a um trabalhador para ele poder requerer aposentadoria especial, ou se o PPP vier com incorreções, o juízo competente para buscar esse documento é a Justiça do Trabalho, então nós teremos eventualmente previdenciaristas ajuizando ações na Justiça do Trabalho, caso eles precisem instruir o requerimento de aposentadoria especial com um PPP ausente ou incorreto, não é? Então há uma forte possibilidade, né, de que tenham que manejar uma ação trabalhista e, portanto, conhecer também como funciona o processo do trabalho, que acaba sendo mais uma disciplina, né? São três no final das contas: trabalho, previdência e o processual do trabalho. E no âmbito trabalhista, se eu fosse falar exclusivamente para um público de pessoas que advogam na Justiça do Trabalho, eu diria o seguinte: já pararam para pensar que diversas demandas ajuizadas na Justiça do Trabalho ou em vias de serem ajuizadas poderiam ter esse conteúdo, né? Afinal de contas, quais trabalhadores têm direito a obter um perfil profissiográfico previdenciário para, no futuro, quem sabe, conseguir uma aposentadoria especial? Então, é mais ou menos dessas coisas que eu vou falar.
como eu disse, tentando fazer um esquenta, né, para daqui a 10 dias, mas, por favor, me perguntem à vontade, nessa 1 horinha aí que a gente combinou. Eu vou tentar aqui já buscar alguns esclarecimentos, tá bom? Bom, então, aposentadoria especial, isso é um fenômeno que agora, falando para os trabalhistas, seria interessante esse comentário, os previdenciaristas já sabem isso com certeza. A aposentadoria especial é uma espécie do gênero aposentadoria voluntária, né? Nós temos várias espécies de aposentadorias voluntárias, aquela que conjuga tempo de contribuição e idade, aquela que é concedida a pessoas que são portadores de alguma deficiência. Nós temos a aposentadoria especial nesse bolo, né? Mas, todavia, Professor, desculpa. se a Professor, gente... desculpa. Oi, Vamos Helena, pedir para o diga. Givaldo fechar o som dele, que eu acho que está dando ruído. Pode Ah, ser? Ah, tá. obrigada. Tem um ruído, né? Pronto. Professor, eu queria fazer Eu não uma estava. perguntinha para o senhor. Vamos lá. Eu queria saber se o senhor achava competente para retificar o seu trabalho. Se eu já me achava competente, sim, Eu sempre achou isso. sim, sim, Ah, sim. era uma Porque, coisa que veja, eu sempre vamos lá, pensava. por uma questão de interpretação. O 114 da Constituição diz assim: compete ao justiça do trabalho resolver as demandas entre trabalhador e empregador, decorrentes da relação de trabalho. Quem é que entrega o PPP ou não entrega, ou entrega errado? O empregador. Então, eu, como trabalhador, tenho um direito que não foi satisfeito pelo empregador, e onde é que eu vou buscar isso, se não na Justiça do Trabalho? Teria como eu ajuizar uma ação contra o empregador na Justiça Federal? Porque aquele que lesiona o meu direito é o meu empregador, não é o INSS. O INSS está lá quietinho esperando o meu requerimento de aposentadoria especial entrar. Mas até eu entrar com o requerimento, o INSS não está sabendo de nada. Não é? Aí eu digo assim: vou entrar com requerimento de aposentadoria especial. Ah, mas falta o PPP. Aí eu entro com requerimento assim mesmo? Não, o INSS vai indeferir, não é? Aí eu acabo tendo que buscar o documento. Pergunto para o empregador: vem cá, empregador, você não me forneceu o meu PPP. Eu trabalhei contigo aí 10 anos, 20 anos, eu já vi que a pergunta do prazo apareceu, já vamos aproveitar e falar disso também. Poxa, eu trabalhei 10 anos aí na sua empresa, né, exposto a agentes nocivos, agora eu quero me aposentar contando esse tempo como especial e você não me forneceu o PPP. Aí ele vai dizer: não, eu não vou, procure seus direitos, né? Aquela velha história, né? Então, eu tenho que ajuizar uma ação. Ok. O Tribunal Superior do Trabalho julgou um incidente de recursos repetitivos e firmou tese no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente e mais, de que não há prescrição incidente. Significa dizer, pouco importa que o contrato tenha sido extinto há mais de 2 anos, né? Porque existe um prazo de 5 anos até o limite de 2 anos após o fim do contrato, para ajuizar uma ação trabalhista clássica, onde eu peça horas extras, onde eu peça férias que eu não tirei, o adicional de insalubridade ou de periculosidade. O prazo da ação trabalhista para créditos, algo que eu tenho que receber, é de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato, não é? Pois bem, o que é que o TST decidiu? A Justiça do Trabalho é competente e não há prazo para exigir o PPP. Por quê? Porque não é um crédito, porque é um documento, não é? Então, é uma obrigação de fazer. Obrigações de fazer, segundo o TST, não se submetem àquele prazo de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. E aí, vejam, mesmo um cliente, mesmo uma pessoa que tenha trabalhado há muito tempo, terá direito a buscar esse PPP na Justiça do Trabalho. Observem que, se aí falando, né, o título que nós demos, né, doutora Helena? Estratégias para obter a aposentadoria especial. Adianta eu dizer para o INSS que o contrato que eu tive com a empresa foi de 10 anos e acabou há 5 anos atrás
mas a empresa não me forneceu PPP, não vai adiantar. O INSS vai indeferir o benefício de aposentadoria especial, ou quando muito vai contar o tempo como comum, não é? E a Justiça Federal não vai, em regra, suprir a carência desse documento. É um documento indispensável à discussão da matéria. Não é? Há hipóteses em que a Justiça admite discutir sem PPP? Sim, a empresa fechou as portas, vai ter que fazer uma perícia por similaridade, etc. Mas nessas remotas hipóteses, onde o empregador não existe mais. Quando o empregador existe, então o entendimento predominante é que a pessoa que tem a pretensão de se aposentar de modo especial, né, pegar o famoso B46, tem que obter a documentação. A documentação de 2004 para cá é o perfil profissográfico, né, e que durante muito tempo teve a forma física, e desde 2023 adquiriu a forma digital. Não é? Então, seja o físico, seja o digital, é um documento indispensável. E, então, ingresso na Justiça do Trabalho para essa demanda se torna, né, um fenômeno a ser agora também importante para os previdenciaristas, estrito senso, e para os trabalhistas também, porque nada impede que numa ação trabalhista, onde se discuta hora extra, onde se discuta insalubridade, onde se discuta a anulação de uma dispensa por justa causa, etc., se coloque assim: além de tudo isso, ao final do contrato, o empregador não forneceu o perfil profissográfico ao trabalhador. Isso, pois, requer seja condenada a empresa a fornecê-lo. Aí, naturalmente, tem a pergunta da perícia por similaridade. Vou falar dela depois, né? Porque se trata de uma exceção. Mas a perícia por similaridade é clássica da situação em que eu não tenho outra forma de produzir a prova. A prova clássica é a prova pericial em loco. Eu preciso do perito indo ao local de trabalho verdadeiro, aquele que foi o trabalho, o ambiente de trabalho da pessoa. A empresa fechou as portas, ou não existe mais, ou pegou fogo, eu tenho que buscar um outro meio, não dá para o judiciário negar o direito porque não consegue mais fazer a perícia, então a saída é a perícia por similaridade, é aí onde a perícia por similaridade aparece, não é? E sim, já pode ser é, pedida, né? Deve ser pedida já no requerimento administrativo, né? Inclusive, eventualmente, justificando administrativamente, né? O motivo de força maior, né? E negado o benefício na via administrativa, então na via judicial novamente. Tá bom? De nada, Ana Elisa. E então vejam, quando essa pessoa então vai ter direito ao perfil profissográfico, será que só? Vamos fazer aqui rapidinho uma. O que vocês acham? Eu tenho uma empresa com 5 pessoas, 5 empregados. Um trabalha exposto a calor excessivo. Os outros 4 trabalham nas proximidades, como se fosse um forno, uma caldeira, alguma coisa assim. Né? Tem um que trabalha operando a caldeira e outros 4 que trabalham perto, mas não estão lá. Aí o que eu faço? Eu não forneço PPP para ninguém. Quantos desses 5 têm direito a ajuizar a ação pedindo PPP? Quantas dessas pessoas têm direito a obter um perfil profissográfico? Um ou os 5? O que vocês acham? Pois bem, exatamente. A Regiane já matou a charada, respondeu mais rápido, ganhou. Né? Depois eu tinha que imaginar aqui um brinde, né? Na próxima eu já vou pensar no brinde para a próxima pergunta,
depois a gente providencia como entregar. Ou entrego por via eletrônica, que é mais fácil, né? Algum artigo meu em PDF, alguma coisa assim. Vejam bem, o perfil profissográfico é um direito de todo trabalhador. Porque se eu disser que é só o cara que opera a caldeira que tem direito ao PPP, eu, como empregador, se eu fizer esse juízo de valor, eu estou me antecipando ao entendimento do INSS e do Judiciário, sendo que o empregador não tem que emitir juízo de valor sobre quem tem direito à aposentadoria especial ou à contagem daquele tempo como especial. Eu posso ter um raciocínio de que quem opera a caldeira é que exerce trabalho exposto ao agente nocivo. Mas vai que, durante o intervalo dessa pessoa para a refeição, o ajudante dele opera a caldeira. Ele não tem direito a um PPP? Tem. E se esse ajudante está de férias e quem entra no lugar é outra pessoa? E se a pessoa entra em auxílio por incapacidade temporária e fica um ano em auxílio? A pessoa que trabalhou um ano no lugar dele tem direito ao PPP? Tem. Na verdade, não é? Boa noite, Neide. Na verdade, o que acontece? A IN 128/2022 diz que é direito de todo trabalhador obter o PPP. Por quê? Porque o perfil profissográfico é um documento que registra toda a atividade laboral do indivíduo. Funções desempenhadas, períodos, agentes ao qual ele está exposto. Com base nesse documento, ou no conjunto desses documentos da vida laboral de alguém, se faz o requerimento ao INSS. Quem é que vai analisar se o ajudante de caldeira tem direito à aposentadoria especial? É o INSS, não é o empregador. Tampouco é a Justiça do Trabalho. Você indefira o PPP porque não faz jus à insalubridade. Não, já tinha aparecido aí no chat. PPP só tem quem tem trabalho insalubre? Resposta: não. Querem ver uma coisa? Tema 555 de repercussão geral do STF. O agente ruído, mesmo com o uso de EPI que neutralize para valores abaixo do limite de tolerância, deve ser analisado como, né, especial. Mas a pessoa não vai receber adicional de insalubridade. Então, vejam, mesmo que eu tenha uma pessoa que trabalha numa pista de aeroporto, com aquele fone concha desse tamanho, mas o ruído a que ele está exposto é muito acima do limite de tolerância. O EPI neutraliza o ruído, mas segundo a decisão proferida pelo STF naquele tema de repercussão geral, existem outros fenômenos envolvidos, de modo que essa pessoa tem que ter um PPP. Para chegar lá no INSS, dizer o seguinte: eu trabalhei exposto a ruído, eu quero aposentadoria especial. E o INSS, então, vai ter que avaliar sob a ótica do tema 555 de repercussão geral do Supremo. O INSS indeferiu. Cabe ao Judiciário analisar sob a tese do tema 555 de repercussão geral, que é vinculante. Agora, se o empregador, tá, de antemão não entrega o PPP, como é que essa pessoa vai conseguir provar a exposição ao agente nocivo? Então, o perfil profissográfico, o documento perfil profissográfico, ele serve para que a pessoa possa, pelo menos, tentar se aposentar. Não é o empregador que tem que analisar isso, não é o juiz do trabalho. O juiz do trabalho vai ser colocado a apreciar a seguinte alegação, das duas, uma. O empregador não forneceu nenhum perfil profissográfico. E tem que fornecer. Então, a resposta do judiciário é: entregue. Ou, dois, que a gente ainda não falou, o empregador forneceu um PPP com informações incorretas. É outra possibilidade. A retificação do PPP.
Porque não adianta eu juntar lá no INSS, ao requerimento de aposentadoria especial, um PPP com informações equivocadas. O INSS vai indeferir e não adianta chegar lá no judiciário e dizer: ah, ele indeferiu porque o PPP era incorreto. Qual é a posição da jurisprudência? Se ele era incorreto, você tinha que primeiro discutir a incorreção. Não é suprir a lacuna a posteriori, né? Senão vira supressão da instância administrativa, né? Então, aí caímos lá naquele outro tema de repercussão geral do prévio requerimento na via administrativa, que aqui se encaixa, né? Então, vejam que existe, portanto, eu vou, né, talvez ser exagerado aqui na minha fala, mas uma verdadeira pletora de trabalhadores e trabalhadoras sendo violado num direito fundamental, que é ter a sua vida profissiográfica documentada a cada vínculo de emprego. E também o trabalhador avulso ou trabalhadora e os membros de cooperativas de trabalho, todos eles têm direito a receber, ao final ou quando requeiro, ao seu tomador de serviço, um documento comprobatório da sua vida laboral sob o ponto de vista da exposição ou não a agentes nocivos à saúde. Então, vocês compreendem o tamanho disso? Quantos milhões de trabalhadores? Sim, para cada vínculo empregatício. Exatamente, boa pergunta. Quantos milhões de trabalhadores têm esse direito violado? Pois é, mas é que eu nunca fiz uma demanda dessas. Então, é isso que a gente pretende investigar, né? Como é que eu ajuizo uma demanda dessas, né? O que eu vou pedir? Como é que eu vou instruir? Não é? O que é o objeto da condenação? Tem pecúnia envolvida? Porque é só um documento, né? Então, ele vai entregar o documento, tá entregue, acabou. Não, peraí. Mas e a violação da entrega? Não gerou danos? Se gerou danos, cabe indenização. Ah, teve uma condenação para entregar o PPP, mas levou 2 anos para cumprir a obrigação. A sentença transitou em julgado, o réu ficou se esquivando de cumprir. Será que fica por isso mesmo? Existe um negócio chamado multa diária por atraso, famosas as trentes, né? Então você combinou, pediu entrega ou retificação do PPP sob pena de multa diária. O juiz fixou lá R$ 1.000 por dia de atraso. 2 anos sem entregar, depois do trânsito julgado. O que lhes parece? Então, vejam, é algo que... Aí, agora eu vou falar da minha experiência que eu, né, tenho nesse período aí como juiz de trabalho. Raras as ações ainda, pelo menos aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, não, porque eu não estou em Santa Catarina agora eu estou em Brasília, né? Eu estava falando no início que acabei vindo aqui para Brasília, tinha uma reunião TST, e aí estou fazendo aqui do hotel, né? Mas aí, depois eu viro, mostro aqui a Praça dos Três Poderes, está aqui pertinho. Vou fazer igual o correspondente da Globo News, né? Vou virar a câmera lá para a Praça dos Três Poderes aqui. Mas em Santa Catarina, onde eu exerço, são poucas as ações. E, geralmente, vejam, olha só que interessante, aquela ideia de que a pessoa tem direito à insalubridade, logo tem PPP, é algo bem comum. Então, geralmente, as ações em que chega para mim o pedido de entrega de PPP entram quase como um acessório do pedido de adicional de insalubridade. Tá certo? Tá certo. Mas não é só isso. Porque, como a gente viu agora há pouco, né, não há uma relação necessária entre ter direito ao adicional de insalubridade e ter direito ao PPP. Não é? O exemplo do ruído é clássico. Não é? Outras situações. Tema 1046 de repercussão geral do STF. Trabalhistas sabem do que eu estou falando. O negociado que prevalece sobre o legislado.
Está lá, o Supremo sacramentou, não adianta a gente discutir mais em tese, essa é a dura realidade. Qual é uma matéria que tem bastante em normas coletivas, negociado sobre legislado? Concessão de adicional de insalubridade em nível médio. Já viram isso? Convenções do pessoal da limpeza, convenções do pessoal que presta trabalho em ambientes de saúde, em vez de o empregador pagar o adicional conforme o grau apurado pelo laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o famoso LTCAT, de onde o PPP tem que buscar as informações para ser produzido, em vez do empregador pagar, por exemplo, o grau máximo, ele paga com base na convenção. A convenção falou que é 20%, ele paga 20%. Havia, antes do tema 1046, uma grande quantidade de ações trabalhistas dizendo o seguinte: olha, o empregador pagava 20%, mas eu tinha exposição em grau máximo. E aí veio o tema 1046 e sepultou o pedido de diferenças de insalubridade. Não é? Mas sepultou o PPP? Não. Não sepultou o PPP. Porque o PPP sequer pode ser objeto de norma coletiva. Não existe vai ser uma cláusula inválida. O empregador fica desonerado de fornecer o PPP. É contra a lei. Cláusula de norma coletiva não pode ir contra a lei. Então, suponhamos, como eu disse, né, a pessoa não recebe insalubridade porque a norma coletiva disse em tais situações não é devida insalubridade. E o tema 1046 sepulta, vamos dizer que uma decisão sepulte o pedido com base no tema 1046. Ainda assim sobra o direito ao PPP? Sim. Então, o direito ao PPP é absoluto, quase assim dizendo. Ele não não há nada oponível a ele. Não é? Por quê? Porque a Lei 8.213, que prevê o PPP no artigo 58, que depois vem toda a regulamentação pelo decreto e depois pela IN, ele não abre exceção. Todo trabalhador tem que ter PPP. Não tem, salvo se já se aposentou. Não tem essa ressalva. Salvo se não recebe insalubridade. Não tem essa ressalva. Não é? Então, volto a dizer, né, para vocês terem noção da magnitude, né, do tamanho do que se tem. Né? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, porque como eu estou com o celular, eu vi que tem algumas manifestações. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu responder aqui, melhor dizendo. Deixa eu ver de onde. Em caso de não encontrada empresa para fins de perícia por similaridade, pode ser utilizado prova emprestada? Sim. Por vezes, um colega de trabalho daquela pessoa já conseguiu provar isso numa ação própria, né, em que ele era o autor da demanda. E um colega, né, que tenha demorado um pouco mais pode obter como prova emprestada. Evidentemente, vai ter que complementar essa prova mostrando que as atividades eram similares. Não é? É bem essa a ideia, né, que a nossa caríssima Rita sugeriu aqui. Agora a pergunta da doutora Silvia. Se o senhor puder nos fornecer a previsão legal que o empregador tem que fornecer independente do pagamento adicional de salubridade. Pois não. 58 da lei e artigo 284 da IN 128 de 2022. O artigo 284 da IN tem 10 parágrafos. Né? Então, ele é a Bíblia do PPP. Né? Então, sendo que ele regulamenta o conteúdo, né, do 58. Né? Aí, continua a doutora Silvia. Estou com sentença que indeferiu o pedido de emissão de PPP em uma ação de rescisão direta por não ter nos contra-cheques o pagamento. Nossa, era isso que eu ia comentar mesmo. Ótimo. Há um outro fenômeno
que é, vejam, preciso fazer uma autocrítica da Justiça do Trabalho. Também os juízes do trabalho não estão familiarizados com essa matéria. Doutora Helena, eu já ministrei esse curso, nós conversamos sobre isso, foi daí que veio a origem, né, do curso para cá. Eu já dei esse curso aqui em Brasília para juízes do trabalho do Brasil inteiro, né? Só que são turmas pequenas, né? Então nós somos aproximadamente 3.000 juízes do trabalho, né? E talvez eu tenha ministrado essa aula para uns 100 colegas, né? Fora outros que já tenham estudado esse conteúdo por conta própria. Então, um grande problema dessa matéria é ainda, né, a necessidade de a advocacia argumentar na petição inicial esse conteúdo, do jeito que eu estou falando aqui, né? Então, por isso que é importante também o material de apoio, né, doutora Helena? Porque eu aqui fazendo a exposição, fica mais complicado de todo mundo aí digitar, gravar, salvar, né? Então, depois a gente fornece também um material em PDF com julgados e conteúdos doutrinários, justamente para que haja uma adequada argumentação na petição inicial sobre isso. Por quê? Porque se eu fizer aqui, né, uma enquete com colegas meus da Justiça do Trabalho, pode ser, há uma grande possibilidade que eles atrelem uma coisa a outra, sendo que não é, né? Então, vejam, esse é um questionamento muito importante, e nem por isso, não é, nós podemos dizer que então não vale a pena ajuizar na Justiça do Trabalho. É porque, se não for isso, não será nada, né? Então, vocês tendo um cliente com essa condição, essa situação, o que vocês têm que fazer é trazer para o juízo: olha, a situação é essa, né? Mencionar, citar doutrina, citar jurisprudência, aquela petição inicial mais rebuscada, né? Porque você está tratando de um assunto que não é ainda tão familiar, não é? Então, né, aí a doutora Carolina perguntou, não fornecimento do PPP, né? Já tentando aqui fazer uma breve síntese do que eu falei, não porque estejamos a terminar, ainda são 19h40, né? Então, primeira providência, né? O trabalhador procurou um escritório de advocacia, disse assim: doutora, eu queria me aposentar, e aí aquela entrevista, né, e tal. Você pergunta: você trabalhava em quais empresas? Tal, 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 tal. Acrescenta na entrevista: recebeu por perfil profissionográfico de todas elas? Primeira coisa, né? Um hashtag fica a dica aqui, né? Acrescentem nas suas entrevistas iniciais, no âmbito das estratégias, doutora Helena, acrescentem a pergunta, se já não tem, né? Foi fornecido o perfil profissionográfico previdenciário de todas essas atividades, né, que você pretende se aposentar? Ou, no caso de alguém que esteja na advocacia trabalhista, entrevista inicial para saber se vai ajuizar uma ação trabalhista. Trabalhava em ambiente insalubre, né? Ruído, calor, frio, agente biológico, limpeza de banheiro, umidade excessiva, frio excessivo. Recebia perfil profissionográfico? Recebeu o documento? Ah, eu não sei o que é um perfil profissionográfico, né? Printa um perfil profissionográfico e mostra para ele: ó, é isso aqui, né? Então, tem como pegar ali, abrir a tela na internet e mostrar para ele: ó, isso aqui é um perfil profissionográfico. Você recebeu alguma coisa assim? Não, nunca recebi. Ah, mas o meu vínculo é 2023 para frente. Você já entrou no meu INSS e baixou o seu PPP digital? Porque se o vínculo é posterior a 2023, então só vai ter o PPP digital. A pessoa tem que acessar o meu INSS e aí vai estar lá o PPP digital.
Ah, tá lá o PPP. Ele recebeu o PPP. Ou está lá no meu INSS o digital. Aí você vai ter que confrontar, eventualmente, se o objetivo é verificar se houve alguma lesão ao direito do trabalhador nesse aspecto, se as informações do PPP estão corretas ou não. Né? Então, alguém que tenha trabalhado e você, pela entrevista, você já olha e só, olha, acho que tem uma exposição. E isso não está aqui no PPP. Ruído. Ruído com uso de EPI. PPP, não estava exposto a ruído. Não, como assim? Estava exposto, só que protegido. Só que protegido para fins previdenciários não serve. Serve para eliminar o direito ao pagamento do adicional, né? Por conta da neutralização do agente nocivo. Mas não serve para retirar o direito à aposentadoria especial. Então, primeiro aspecto. Não forneceu errado, pode mandar uma notificação para o empregador. Eu até tenho um modelinho, né? Pretendo na sexta-feira mandar lá no material de apoio. Né? Então, a notificação para o empregador, senhor empregador, né? Tendo em vista os artigos tais, tais e tais da lei, do decreto, da IN, né? O senhor tem a obrigação de fornecer, não forneceu, tem a obrigação de fornecer corretamente, forneceu com informações incorretas, né? Por favor, forneça a esse e-mail, a esse WhatsApp, né? Ao trabalhador quando ele for lá, ou no prazo de 5 dias, sob pena de ajuizamento da ação trabalhista. E comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque não fornecimento de PPP acarreta multa devida, né, à União. Então, são duas coisas. Ele descumpre para o trabalhador, pode gerar um prejuízo material, e ele fica passível de multa, o empregador. Né? E aí, depois, como eu disse, aí é ajuizamento. Né? Isso, então, Regiane matou na mão. Nem sabem do que se trata, né, o PPP. A maioria dos empregados nem sabe. Muito menos um cooperado, muito menos um trabalhador avulso. E aí entra uma coisa que a gente sempre conversa, né? O papel da advocacia, o papel dos bacharéis em direito, se a gente quiser ampliar um pouco mais, em ter uma responsabilidade social do conhecimento que a gente possui e transmissão desse conhecimento, né? A gente usa a rede social para tanta coisa, né? Então, vocês devem ter notado, aqueles que já me seguem, né? E se não me seguem, lá vai o arroba Prof. Castro, que eu mesclo informações de âmbito técnico com informações que são direcionadas a um público não bacharel em direito, para não dizer leigo, né? Por quê? Porque informação boa tem que ser disseminada. A rede social dissemina um monte de porcaria. Vamos disseminar informação boa, necessária. Né? Então, imagina, uma aposentadoria especial, ainda antes de 2019, gerava renda de 100% da média, né, dos salários de contribuição. Depois de 2019, caiu naquela regra geral, né? Infelizmente. Mas, de todo modo, ainda é uma aposentadoria com requisitos diferenciados, em que a pessoa consegue se aposentar mais cedo, né, do que uma aposentadoria regra geral. Né? Doutor André, né? O LTCAT, quando ele é exigido. Bom, quem exige o LTCAT geralmente é a fiscalização do trabalho. A empresa tem que manter LTCAT porque a fiscalização do trabalho exige, não é? O LTCAT é um documento, ao mesmo tempo, de natureza trabalhista e previdenciária, na medida em que ele é a base das informações que vão para o PPP. Se o LTCAT foi feito errado, o PPP vai sair errado. Né? Isso remonta àquela discussão, né? Quem já está mais habituado ao tema, de laudos confeccionados por encomenda. Infelizmente, no Brasil, entre outras coisas, né, terríveis, nós temos empresas que são especializadas em fazer laudos inverídicos. Simplesmente você entra no site, diz assim, eu tenho uma empresa com tantos empregados,
manda lá o CNPJ, eles mandam um laudo fake para a empresa e ela simplesmente apresenta, como diriam, né, para inglês ver, no caso, a fiscalização do trabalho. Então, existe, infelizmente, né, essa, como gostam de, indústria de laudos falsos que gera maus resultados no campo do PPP. Portuário que tem direito a PPP tem que ter LTCAT, sim. O OGMO, né, o órgão gestor de mão de obra, ou não é, quem cuida, né, né, do ambiente do portuário tem a obrigação de emitir, de manter atualizado também o LTCAT para a emissão do PPP para os trabalhadores avulsos. Ah, pergunta, doutor Alcântara, professor, o segurado que recebe auxílio acidente, posso converter o período em especial para aumentar o tempo de contribuição? Sim, o benefício por incapacidade entra entre períodos de trabalho nocivo à saúde. O dedo aqui é porque eu estou no celular, tá? Fica chato esse negócio de colocar o dedo aqui na tela. É um tema, inclusive, daquele Desjudicializa Prev, né? O tema número 9 do Desjudicializa Prev é o trabalhador que teve período de benefício por incapacidade entre meio, né, no entremeio de dois períodos em exposição a agente nocivo, assim como também a gestante que entra em licença maternidade, né, os períodos de férias, todos esses períodos de afastamento do trabalho entre períodos de incapacidade devem ser computados como atividade especial. Por quê? Porque o trabalhador não tem culpa de ter ficado doente. Imagine se, por causa de um problema de saúde, eu vou perder meu tempo especial, se pode ser que o problema tenha sido justamente causado pela exposição a um agente nocivo, né? Ali a pergunta se só o B91 há uma controvérsia a respeito disso, mas o entendimento doutrinário é que o B31 também, especialmente pelo fato de que muitas vezes a perícia do INSS, essa é uma crítica minha desde o tempo que eu fui procurador, né? Então, lá no século passado, de que a perícia do INSS não aprofunda, né, a averiguação do nexo de causalidade com causalidade, né? Então, e como eu disse, não tem sentido o trabalhador ser prejudicado na medida em que ele teve um problema de saúde, é um evento involuntário, totalmente alheio à vontade dele, não é? E ele não poderia ser prejudicado por isso. A doutora Helena já criou aqui um grupo de WhatsApp, não é? Muito bom. Doutor Daniel lembrou muito bem aqui, a OAB de Santa Catarina, o TRF4, aqui não, no Sul, eu estou em Brasília, volto a dizer, tem um banco de laudos, né, para a prova emprestada. É realmente muito bom. Né? Doutora Rita pergunta: pode-se entrar com a ação para o fornecimento de PPP com base em prova emprestada de funcionário que trabalhou na mesma função e mesmo ambiente de trabalho? Pergunto porque no Judiciário Previdenciário tem juízes que não aceitam a prova emprestada e terminam a realização de perícia por similaridade. E temos dificuldades em indicar empresa para realização de perícia. Nesse caso, é possível ajuizar em face dos sócios da empresa para o fornecimento de PPP? Vamos lá. Eu tenho para mim que sim, é possível postular com base em prova emprestada. Como eu disse, é uma instrução à parte, a gente conversa sobre isso lá no curso, não é? A perícia por similaridade digamos assim, algo que seria o primeiro recurso se não existe a prova em loco, né? A perícia em loco. Mas a prova emprestada ela tem sua validade, condicionada, evidentemente, ao convencimento do juiz, mas não é caso de indeferimento. Indeferimento da prova emprestada, a meu ver, constituiria cerceamento de defesa, não é? Não seria o caso, tá certo? E, assim, consegui responder, acho, as perguntas todas do chat. Alguém quer fazer pergunta usando o microfone, né? Ainda temos 8 minutinhos, Professor, eu aproveito e bebo água. Pois não.
Posso voltar ao auxílio acidente? Eu até respondi o colega e eu não entendi a colocação que foi dada agora, em Ok. relação a poder converter o tempo do auxílio acidente. Uhum. O auxílio acidente seria o auxílio doença O acidentário. doença acidentário, é o Ah, incapacidade, entendi. não o auxílio acidente estrito sensu. Porque o auxílio Ah, tá. acidente, ele não é um período de não trabalho, é um período de trabalho, Isso. né? Então, É, eu entendi a pergunta, eu devia ter feito parênteses, né? Porque e também os trabalhadores têm então auxílio por incapacidade temporária, tanto o comum B31 quanto o acidentário 91. O auxílio acidente constitui um outro benefício que já é devido na alta, né? Quando ele volta com alguma sequela, que reduz a capacidade laborativa. O período de recebimento de auxílio acidente, esse terceiro, não entra nessa conta, porque ele já está é. trabalhando, então seria bis in idem, Não, é porque né? no caso de um É, cliente muito bem meu, ele foi lembrado. demitido. E aí ele ficou com auxílio acidente. E ele era de Ah, atividade em aberto. especial. Sim, Aí eu continua pensei, não, mas recebendo. não tem como converter esse tempo, mesmo ele desempregado, ao auxílio acidente. Não, tá certo. Muito É, obrigada, professor. não, tá certo. Uma única hipótese aí seria ele ter sido dispensado durante uma estabilidade acidentária, né? Então, aí já estamos desdobrando aqui um negócio. Eu gosto disso porque a gente desdobra. Veja Não só a foi o seguinte caso situação. mesmo, professor, foi o caso. Aí eu fiz Oi? uma ação trabalhista, foi o Ah, caso, eu então. ganhei essa Tá. ação. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, esse auxílio acidente, não, mas não tem nada a ver, não posso Não, mas converter. não pelo auxílio acidente. Mas Sim, se ele tem direito ao tempo, porque veja bem, né? Qual é a característica da estabilidade? O empregador não pode despedir sem justa causa sob pena de nulidade. O ato de dispensa de um estável é nulo de pleno direito, artigo 9º da CLT. Qual uhum, é o resultado disso, juridicamente falando? Restituição das coisas ao status quo ante. O que é o status quo ante? Devolução do emprego. Eu gosto de frisar isso muito, acho que até um curso presencial lá em São Paulo, lembrei agora, doutora Helena, que a gente fez um curso sobre acidentário, e eu gosto muito de pisar nessa matéria. Por quê? O que acontece? Geralmente, o empregado é mandado embora do período estabilitário, exemplo, acidente de trabalho, 12 meses, né? Então, despedido logo que volta da alta, tem 12 meses. 12 meses de emprego. Ainda que você diga, mas ele não trabalhou. Sim, ele não trabalhou porque o empregador não deixou, mas ele tem direito aos 12 meses no cômputo do seu contrato de trabalho. Ora, se é contrato de trabalho, é tempo especial, certo, porque ele não estava numa atividade especial. estava. Então, é aí onde eu queria chegar. Não pelo auxílio acidente, mas porque a despedida é nula de pleno direito e o resultado da nulidade é o retorno das coisas ao status quo ante. O status quo ante seria o quê? Ele ter emprego pelos próximos 12 meses. É muito bom essa teoria, porque o caso ele foi indenizado. O empregador É não fez a reintegração. isso. Aí o cuidado que você tem que ter. Agora a gente já até mudou de tema, mas tá bacana. É não pedir indenização, pedir nulidade da dispensa e reconhecimento do tempo como de contrato de trabalho até o fim da estabilidade acidentária. Porque, inclusive, nesse período vai incidir contribuição previdenciária. E aí ele vai ter mais 12 meses de tempo de contribuição na vida dele. Quando Sim, você postula indenização do período, nada disso acontece. Ou quando faz um acordo e diz que é indenização. Né? Eu tenho é. também alguns acordos, eu vez por outra, né? Aliás, vez por outra já tem uns anos que eu estou bastante no tribunal. E aí eu faço questão, quando cai para mim como relator, eu faço questão de colocar na ementa, porque é uma oportunidade de chamar a atenção. Olha, isso aqui não é bem só indenização. E aí, quando eu pego um pedido formulado nesses termos, aí eu pego e faço uma ementa daquelas que parece ementa de tese de repercussão geral do STF, porque é uma hora que diz, ó, pessoal, tem gente perdendo tempo de contribuição aqui, né? Pela É indenização. muito importante isso, Obrigada, né? professor.
Imagina, imagina. Bom, deixa eu olhar aqui mais ver o chat. Continua aberta a palavra. Perguntas à vontade. Ah, DR, boa. Tem aqui no. Opa! Quase que eu derrubei meu celular aqui. A partir de quando é a data de entrada do requerimento? O celular quer cair, né? Cabinho ele não cai mais. Data de entrada do requerimento. Ela não vai ter ligação com o processo de pedido de PPP, né? Então, primeiro formule o pedido de PPP, né? Para depois ingressar. Porque se ingressar com requerimento sem o PPP, vai indeferir, né? E sim, aí o pensionamento durante a incapacidade é outra matéria, é a reparação acidentária. Mas quando eu falava aqui em indenização, eu estava falando de outra coisa. No dia 24, nós vamos ver uma situação em que a empresa foi recalcitrante em não entregar o PPP, mesmo depois de uma ordem judicial. E a pessoa recebeu uma indenização equivalente ao valor da aposentadoria multiplicado pela expectativa de sobrevida dela. Porque, como ele teve benefício indeferido por ausência de entrega do PPP e a ação trabalhista ordenava a entrega do PPP, então, qual foi o entendimento do TST? Então, a empresa responde por perdas e danos. E quais são os danos? O valor que ele não recebeu. Então, aí vocês veem, né, inclusive aqueles que atuam na esfera previdenciária, o quanto de espaço na Justiça do Trabalho existe a ser preenchido, né? Então, nosso objetivo na ideia do curso é essa, né? É trazer essa discussão no cenário do direito material, depois ingressar na questão processual, mostrar todas as possibilidades de pretensão ajuizáveis na Justiça do Trabalho, com todas essas nuances, né, da imprescritibilidade, de como produzir uma petição que leve ao conhecimento do juiz o fato, né, e que ele passe, se ele nunca viu uma ação dessas, né, que ele comece a ter contato com isso, instrução, julgamento, né, e o que a gente conseguir detalhar sobre tudo isso, né? Então, Professor, eu queria, antes, né, diga, que o por favor. senhor, assim, tem muitas pessoas que não sabem o alcance da NR1, né, e a importância dela, né? Eu Sim, queria só em linhas de gerais que o senhor, porque o senhor no curso também vai falar, mas em linhas gerais para as pessoas, para os colegas que estão aqui, né, refletirem sobre o que é a NR1. uhum, tá certo. A NR1, a nova NR1, né, vamos chamar assim, Hum. que vigora agora, daqui a alguns dias, né, ela vai ter uma relevância muito grande, porque ela altera significativamente o conceito de risco para o trabalhador relativamente ao ambiente de trabalho. Qual é a grande novidade que aparece na NR1? Os riscos também psicossociais, né? Estresse, questões ligadas a doenças de ordem psíquica, né? Não mais apenas a questão dos agentes físicos, químicos e biológicos, mas também essa análise que vai passar a ser obrigatória. As empresas vão ter que emitir laudos que envolvam também riscos relacionados a essas enfermidades de cunho psíquico. E isso está aí, está batendo na porta. Como no Brasil, a gente não sabe se vai haver um adiamento do início da vigência, mas eu tenho a impressão que não. E isso acaba repercutindo também nesse tema, porque nós vamos ter, eventualmente, situações em que laudos técnicos de empresas não estarão suprindo, né, não estarão de acordo
com essa nova normativa. Então, nós vamos tentar também dissecar a NR1, não é, dentro desse mesmo conjunto aí de discussões, para verificar também violações a direitos, possibilidades de ajuizamento por outro lado, aqueles que eventualmente advogam também para empresas, né, possibilidade de prevenção desses riscos, prevenção de demandas trabalhistas, porque aqueles que ficarem para trás depois vão ter um passivo aí, um risco de um passivo muito grande, né? Já se disse, e eu concordo, que as doenças psíquicas são os males desse século, né? Se no século passado eram as lesões por esforço repetitivo, eram os acidentes típicos, os males do século XXI estão ligados ao risco da violação de direitos relacionados a aspectos da personalidade que acabam causando doenças psíquicas, doenças psiquiátricas, não é? E isso é muito importante a gente também ver naquele curso. O doutor André quer fazer um comentário, por favor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Parabéns pela aula. Obrigado. Eu tenho só uma. A primeira vez que eu fui pedir o primeiro PPP, nunca esqueço, é a função exercida cozinheiro. Era um hotel aqui na cidade de Guarujá. Certo. E a empresa descreveu atividades exercidas. Olha só a atividade. Que ele transportava, ainda tenho esse PPP, transportava pessoas com um bote salva-vidas. Ele exercia, a atividade dele era cozinheiro, a função. Aí colocaram isso, uma coisa assim, nada a ver. Era só isso mesmo, professor. Entendi. Obrigado. Isso é um exemplo muito evidente de como essa violação a direitos ela é constante, ela é diuturna, e muito porque talvez não estejam os empregadores sendo demandados, né? Na medida em que isso se torne uma demanda frequente, uma demanda mais evidente, que ela apareça na mídia, que ela apareça nas estatísticas da Justiça do Trabalho, então os empregadores vão começar a pensar: opa, isso aqui é melhor a gente cuidar, né? É melhor a gente não violar esse direito, né? Só um comentário, né? Um spoiler do dia 24. A empresa que foi condenada a reparar danos iguais ao valor da aposentadoria é uma empresa de pequeno porte. Chama-se Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, a Petrobras. Uma sociedade de economia mista, cujo capital social pertence, na sua maioria, ao governo. Se o governo começa a descumprir, que dirá o restaurante do Guarujá, né, doutor André? Então, Exatamente. prestem atenção a esse detalhe, e se a gente não se encontrar no dia 24, queridos e queridas colegas aqui de audiência, né, levem pelo menos essa ideia. Pensem, estudem a respeito e comecem a questionar seus clientes se estão tendo esse direito respeitado, porque, caso contrário, né, muitos podem estar sendo lançados a trabalhar mais tempo desnecessariamente ou com valores de aposentadoria menores, considerando que se a pessoa tem direito adquirido desde antes de 13 de novembro de 2019, o valor da aposentadoria muda significativamente, né? Então, se conseguirem fazer isso, eu já me dou por satisfeito aqui de ter conseguido gastar essa horinha, né, da boa vontade, da paciência de vocês todos em me ouvirem. Doutora Helena? Deixa eu ver aqui.
Estamos sem seu áudio. Helena, você está Ainda sem sem seu áudio, áudio. você tem que Não, clicar não, no microfone. é, ainda não. Acontece Agora, comigo também. Agora foi. não, essas mídias são complicadas para uma Aham. dinossauro como eu. Mas eu queria agradecer muito, viu, professor? Eu achei que o senhor elucidou bastante, né, sobre o que é a nossa expectativa. E eu queria convidar todo mundo. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo programático, né? E com certeza a aula que o professor vai dar. Vocês podem ver no meu Instagram, na minha bio ou na do professor, vocês podem ver a propaganda. Entra lá, dá uma olhadinha no conteúdo programático. Eu tenho certeza que o conteúdo vai te dar um up na sua carreira, você vai aprender muito sobre PPP. O PPP na Justiça do Trabalho, com certeza, é uma necessidade, né, para Uhum. você ter êxito na aposentadoria especial, né? Não dá para fugir, a competência já foi definida e uma das maiores autoridades para falar é alguém que realmente atua cotidianamente, né, na Justiça do Trabalho. Então, eu creio que nós conseguimos nosso êxito, professor, que é Bom, elucidar, né, em alguns aspectos, esclarecer para alguns colegas e também apresentar o senhor, né? Eu não sei se todo mundo aqui conhecia já o professor Carlos Alberto Pereira de Castro, para mim, um dos melhores professores na área previdenciária e trabalhista, né, professor? É um professor que domina. Os livros são maravilhosos, são best-seller. Poucos livros conseguem chegar nesse patamar, né? Numa tiragem assim tão alta. Então, professor, parabéns. E são dois os livros, né, professor, que estão sendo lançados e que vai ter um desconto especial para quem participar do nosso curso, não é isso, professor? isso. Nós temos as duas edições de 2026, né, que são o manual, que é um livro, esse já com a 29ª edição, né? Vigésima Então, nona. pois é, a gente começou escrevendo no século passado. 1999, a primeira edição. E Poxa. o Prática Processual Previdenciária, em que, bom, o manual na companhia do nosso querido amigo João Batista Lázari, e o Prática Processual Previdenciária na companhia dele e da não menos importante, muito pelo contrário, presidente do IBDP, doutora Gisele Krafchichi. E, além desses, né, eu também vou estender o desconto ao Lei de Benefícios comentada, né, e ao Guia de Prática Administrativa Previdenciária. Né? Então, estarão todos com desconto lá no dia 24, e aqueles que eventualmente tiverem interesse, eu consigo ainda também fazer uma pequena dedicatória, né? Ainda que isso seja muito piegas, mas de qualquer maneira, né? Aqueles Não, de que maneira tiverem nenhuma. Eu interesse, acho que né? de Eu maneira passo nenhuma, eu aqui, acho que né? é muito especial, professor, né? Principalmente para o estudante, para quem estuda e quer aprender com profundidade, um autógrafo é uma coisa especial, né? Às vezes eu fico olhando os livros do professor Vladimir Novaes Martins, né, que eu tenho, e me dá uma saudade, né, daquele mestre E, querido. Então eu acho que é uma dedicatória, é algo que fica ali e aproxima mais o autor, né, do advogado. eu guardo com carinho. Aqueles que eu tenho são livros, às vezes até tem um CPC anotado diante de 2015, que eu ganhei ganhei o autógrafo do professor Humberto Teodoro Júnior. Eu guardo ele, apesar de já ser um livro que fala de um código revogado, mas eu guardo ele lá com muito carinho. Realmente é muito É, bacana. mas parabéns, viu, professor? E o Obrigado. desconto que o senhor está dando, realmente nem eu não estava acreditando, hein? A gente,
para uma plateia tão seleta, a gente tem que fazer algum milagre, né? Mas muito obrigado, viu, professor? Até excedemos, né, o horário que a gente tinha fixado inicialmente. Queria Passou tão agradecer rápido. de coração a sua participação. E o senhor não vai fugir, não. Vou chamar outras vezes. Não, não, não. Não, você vê, nem eu viajando eu escapei. Eu já fiz live de aeroporto, agora estou fazendo de hotel. Aqui não tem problema. Tendo um celular e uma internet, a gente se vira. Outros tempos. É, Obrigado, professor de coração. Obrigado, pessoal, por vocês estarem participando aqui. Agradeço muito e vamos ter outras, tá bom? boa Professor, noite a todos. grande abraço. Um abraço, Povo, boa grande noite, abraço. obrigado.